Declaro aberto o grande expediente, faculto o uso da palavra, tendo os senhores vereadores 15 minutos para se pronunciarem. Com a palavra, a vereadora Sinara Lira. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa que preside essa sessão, presidente, primeira secretária, segundo secretários, vereadora, vereadores, pessoas dessa casa que compõem a estrutura dessa casa, a Aliança FM que está aqui retransmitindo os nossos trabalhos, Tony Cavalcante que passa pela internet, todos que estão aqui na galeria nos ouvindo, todos os transeuntes e todos aqueles que estão de casa, antenados e nos ouvindo. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas à população, embora tenha justificado o meu voto aqui pelo presidente da semana passada, por eu não ter podido comparecer a essa sessão, por um fato que, infelizmente, todos nós passamos. Eu estava acompanhando um parente que faleceu quarta-feira, no Recife, um primo, irmão do meu sogro, que veio a óbito de forma inesperada, uma pessoa que eu tinha toda a admiração, toda a consideração do mundo, aliancense, filhos de aliancense, e infelizmente eu precisei acompanhar, porque tratava-se não só de um amigo, mas um tio meu, por afinidade, a quem eu tinha um grande respeito. Deixo meus sentimentos à esposa, aos filhos, à única neta. E eu tenho certeza que, em vida, Eudoro Pereira de Lira, conhecido por Doro, está nos braços do Pai. Quero também aqui falar do mesmo assunto e me solidarizar também com a família de Cida, do Armazém de Construção, pela morte trágica e prematura do seu irmão, ocorrido sexta para o sábado. Infelizmente, uma pessoa que, por um problema, não conseguiu superar, e Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente seguir a vida ou não. E, infelizmente, a família foi tomada por mais uma tragédia, uma pessoa jovem, que esteve, há muitos anos, apenas faltavam 2 anos para se aposentar da polícia, da PM, e que, infelizmente, encerrou seu ciclo de vida tão prematuramente. A Cida, sua mãe, seus irmãos, a todos, as minhas condolências e os meus sentimentos. Hoje foi lido desta casa um comunicado onde eu, a vereadora Sinara Lira e a vereadora Zinha Oliveira, a partir de hoje, compomos um novo bloco. Há algumas semanas atrás, nós saímos dos blocos parlamentares que fazíamos parte, ficamos independente, mas independente apenas na questão de bloco, mas com posicionamento. Eu, oposição desde sempre, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, e a vereadora Zinha Oliveira, com seus motivos reais, que só a ela diz respeito, e ela por si só faz essa explanação. Estamos, a partir desse momento, formando um bloco de oposição, denominada Bloco de Oposição Autêntica, onde eu sou a líder do bloco e a vereadora Zinha, infelizmente, não pode ter cargo porque é primeira secretária e aqui na casa o regimento interno não permite. Mas nós duas, a partir deste momento, vereadora, onde já tínhamos um entendimento nesta casa, a partir de agora formamos um bloco de oposição. E vamos manter o nosso posicionamento, cobrando, mas com respeito, como deve ser. Essa casa é uma casa de respeito, uma casa onde se deve respeitar uns aos outros, as opiniões, as emissões de pareceres a respeito de cada coisa que acontece,
Portanto, uns devem respeitar o outro, porque aqui trata-se de uma casa democrática, uma casa plurima, portanto, cada um tem o seu próprio posicionamento, onde temos que respeitar um ao outro. Fomos hoje surpreendidos, a aliança foi surpreendida hoje, mais uma vez, com um fato que é muito ruim para a nossa cidade. Os ônibus que são contratados, ônibus de terceiros que são contratados pela prefeitura, resolveram parar os seus respectivos, como é que eu posso dizer, os seus respectivos, as respectivas linhas, onde levavam os alunos para qualquer que fosse o local, já acertado por falta de pagamento. Simplesmente por falta de pagamento. E nem relógio trabalha de graça. Porque relógio, ou você dá corda ou você bota pilha. De graça ele não trabalha. Então eu estou aqui na condição de vereadora, na condição de defensora do povo de Aliança, porque este é o meu dever, enquanto vereadora, assim como todos nós, de defendermos os direitos de todas as pessoas. Independente de coloração partidária, todos têm os mesmos direitos. E, mais uma vez, há sempre quem pague por isso. Os alunados. Já não bastasse todo aquele imbróglio que teve, há algum tempo atrás, da classe também da educação, onde os professores tiveram seus vencimentos desrespeitados pelo atual governo e, posteriormente, feito um acordo, mas sempre quem paga, a corda arrebenta no lado mais fraco. E, mais uma vez, a educação está comprometida, porque os alunos precisam de se locomover e eu não tiro a razão, eu não tiro o direito dos que fazem essa parte de transportar os alunos, porque não estão recebendo. Assim como também não estão recebendo vários fornecedores da cidade, alguns que já deixaram de prestar serviço ou vender alguma mercadoria por falta de pagamento. E tudo isso afeta no nosso comércio, afeta na vida de cada um. É muito bom a gente realmente falar, fulano está trabalhando. Ótimo, está trabalhando. Mas está recebendo? Essa é a questão. Eu não posso continuar trabalhando, porque eu tenho meus compromissos. Eu assumo compromisso diante da sociedade, eu tenho meus compromissos mês a mês, e eu preciso receber por aquilo que eu trabalhei. E se eu não recebo, eu não pago. Eu não pago a quem eu comprei. Quem me vendeu vai ficar pendurado, porque isso é uma bola de neve, isso é efeito dominó. Você joga todas as pedras em pé, quando você bate na primeira, cai a última, não fica um em pé. E a sociedade está se ressentindo disso, e eu, como vereadora desta casa, eu não posso me calar, me omitir nesta casa. A tribuna é meu espaço, eu sou a vez e a voz do povo, independente de quem votou contra, de quem votou a favor. Eu estou apenas cumprindo o meu papel como legisladora dessa casa. Coloquei também aqui nesta casa, a questão também da saúde. É notório a falta de compromisso deste governo com a população aliancense. A falta de medicamentos, de alguns medicamentos que são de ordem contínua, de período contínuo, onde as pessoas que têm doenças pré-existentes precisam fazer uso desse medicamento, e o medicamento que mais tem nos postos é o Tem Não. Tem esse remédio? Tem, mas está faltando. Tem esse remédio? Tem não. Várias pessoas procurando. Isso não é novidade. E é aquela coisa que a gente precisa estar aqui lembrando, falando, cobrando. Se nós falamos e ainda assim não nos ouve ou não quer nos ouvir, imagine se nos calarmos. É direito de todos usufruir da educação, da saúde, da segurança. E na saúde é algo extremamente importante. E muitas pessoas estão prejudicadas porque procuram os seus remédios, que é por direito, que vem verba para isso, e não tem.
E são pessoas que não têm condições de tirar do pouco que recebe para comprar. Porque é um comprometimento mensal. Não é esporádico. Ah, eu tenho uma dor de cabeça hoje, daqui a um mês eu posso ter outra. Não, são cardiopatas. São pessoas com problema de hipertensão que precisam tomar esse medicamento para que não ocorra coisa pior. E, infelizmente, a Secretaria de Saúde, ela está a dever e faz muito tempo. E a população é quem está pagando. Infelizmente, a gente tem a liberdade de escolha. Nem sempre escolhemos certo, nem sempre escolhemos errado. Apenas existem as consequências. Isso é até uma redundância. O que eu vou falar, as consequências vêm sempre depois. Lógico, elas só podem vir depois. Porque é ato e efeito. É ação e reação. Só existe isso porque você fez alguma coisa. O povo vai, vota porque acreditou naquele momento e depois se decepciona. Infelizmente, neste caso, o arrependimento tem prazo de pelo menos 4 anos. De pelo menos 4 anos. De descompromisso, porque hoje já estamos há 1 ano e 3 meses de governo e não adianta chegar aqui e dizer que faz pouco tempo. Porque isso é conversa para boi dormir. Faz pouco tempo, paciência. Não existe mais isso. O povo de aliança já teve paciência demais. E em Eclesiastes, na Bíblia, diz que há tempo para tudo. Há tempo para calar e há tempo para falar. Há tempo para plantar e há tempo para arrancar. E há tempo para tudo aqui na terra, debaixo dos céus. Então nós, como pessoas que somos responsáveis pelos nossos próprios atos, devemos buscar os nossos direitos. Direitos que não podem nos ser tirados. Se você tem um direito, cobre, brigue e lute para que ninguém lhe tire esse direito. Porque se você não lutar por você mesmo, não pense que ninguém lutará por você. Eu sempre costumo dizer aqui que a justiça, ela existe, mas ela precisa ser provocada. Ninguém vai estar com um problema que todos sabem, inclusive a justiça sabe, mas a justiça não vai bater na sua porta para dizer, eu vou resolver o seu problema. Você não me procurou não, mas eu estou sabendo, vou resolver. Você precisa procurar os órgãos competentes, Ministério Público, no caso de denúncia, vai lá, diz o teu problema e aí você vai provocar a reação da justiça. Jamais se omitam dos seus direitos. Porque nós também não devemos omitir dos nossos deveres. Nós não só temos direito, não, nós temos deveres. Ora, mas eu só tenho que cumprir com meus deveres? E os meus direitos assegurados pela Constituição Federativa do Brasil? E a nossa liberdade de expressão? A liberdade de ir e vir? A liberdade de falar do que ele está pensando? Graças a Deus, nós estamos num país democrático, onde podemos nos expressar livremente, vigiados, logicamente, pela Constituição Federativa do Brasil, que nos norteia. No momento que eu feri uma lei, eu estou descumprindo a lei, eu vou sofrer algum tipo de sanção. Mas se você está corretamente dentro da lei, procurem seguir a lei e cobrar aquilo que é de direito. Voltando mais uma vez à questão dos ônibus, quero também dizer que os ônibus que estão transportando os alunos para a faculdade, só não tem mais gente apertado porque não tem mais espaço. Goiânia está indo um por cima do outro, parecendo sardinhas enlatadas. Ah, mas é de graça. Ora, e por que é de graça não tem qualidade? Eu tenho que me submeter a constrangimento, correr risco, num banco que tem que sentar 2, sentam 3, 4, disputando espaço entre si, mas está de graça. Gente, quando a gente assume um compromisso, a gente tem que saber que existem as adversidades. Eu sempre falo que adversidades, problemas existem na nossa casa, começando pela nossa casa, mas nós temos que, aos poucos, pelo menos minimizar. E eu tenho sido procurada e meus olhos veem, graças a Deus, Deus me deu todos os sentidos perfeitos e a gente vê
a grande confusão que estão passando os estudantes. Se não podia, por que prometeu? Se prometeu, cumpram. Se cumprirem, eu não posso cumprir dessa forma. Põe critérios, mas não deve iludir, vender uma ilusão e as pessoas apostarem e comprar a ilusão e depois se arrependerem. Graças a Deus, nós temos a rotatividade. Nós temos o nosso direito de se redimir dos nossos erros. E, no momento que a gente compreender que apostamos errado, nós temos o tempo de corrigir. Precisamos pensar e agir com a razão. Quando a gente age com a emoção, certamente a gente se arrepende. Basta dizer que numa briga, às vezes, de coisa tão torpe, de coisas fortuitas, um pequeno aborrecimento, às vezes acontecem grandes tragédias. Porque um ou outro não parou para agir friamente e resolver aquela situação. Muitas pessoas cometem crimes pelo momento da emoção, porque não parou para respirar, para pensar 10 vezes e agir corretamente, agir com a razão. Portanto, fica aqui as minhas falas. Espero que seja compreendida. Coloquei hoje também uma indicação nessa casa. Hoje foi apenas lido, porque como hoje se trata de matéria específica, onde estará julgando as contas do ano 2008, dos ex-prefeitos, o atual, enquanto era, e o que saiu anteriormente. As contas estão sendo julgadas hoje, portanto, nada mais vai ser votado hoje, mas lido. E coloquei uma indicação de algumas pessoas que trabalham na rua São Francisco de Assis, que fica às margens da PE. Exatamente localizado, vereadora, onde tem um posto. Já ultrapassou 3 minutos do seu tempo. Conclua, por favor, a sua fala. Desculpa, presidente, 1 minuto só para encerrar. Desculpa. E as pessoas que trabalham naquela localidade me procuraram e pediram, porque diz que já fez vários clamores e até agora não foi atendido. Uma oficina, são 2 oficinas juntas, mas de família, que fica justamente às margens da PS. Seu carro, vereador, estava no dia que o meu estava lá também. E realmente ali é um grande problema, enquanto sol, poeira, e enquanto chuva na lama. E eu espero que meus colegas, na semana que vem, se Deus nos permitir, trabalhem juntamente com o voto por unanimidade. A todos, boa tarde, muito obrigada.